Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus possa estar em nós, trazendo-nos a mansuetude, a compreensão e ampliando a nossa fé. Hoje nós vamos iniciar o 24º capítulo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. São Mateus capítulo 5, versículos 5 a 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-se sobre o candeeiro, a fim de que os entrem e vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. São Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que eles falam por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais lhe dará, e ele ficará em abundância. Aquele, entretanto, que não tem mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvirei com os vossos ouvidos, e não escutarei. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, a seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que o seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure. São Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábola, porque não estão em condição de compreender essas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes. Por enquanto, digo-o, porém, a vós, porque dado foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral, o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua modernidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto, porque, chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade,
tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu. Eles tratam de raciocinar sobre sua fé. E então, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Nós gostaríamos de convidar a todos para que, nesse momento, juntos, pudéssemos elevar o nosso pensamento até Jesus, a fim de que nosso pensamento seja perfeitamente compreendido em tudo isso que o Evangelho está nos ensinando na manhã de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E é em seu nome, Mestre, que nós iniciamos as nossas reflexões da manhã de hoje, pedindo a Deus que nos ampare, que nos fortaleça, para que juntos possamos compreender mais uma vez o que Jesus veio nos ensinar e nos pedir nesta manhã. Queridos amigos, parece um pouco estranho essa mensagem se nós olharmos ao pé da letra. Mas eu preciso entender que a candeia sobre o alqueire eu não posso colocar debaixo do alqueire. Por quê? Porque ela não iluminaria. Então, nós precisamos entender o que é a candeia. A candeia, ela é luminosa, ela é onde tem luz, e ela deve ficar aonde? Acima do velador. Porque isso não é um problema só de verbalístico, ou verbalismo, ou doutrinário. Não. É que ninguém acende a luz embaixo. E o que Jesus estava falando? Que nós precisamos observar que os nossos pensamentos devem estar sempre abertos e também com o coração arejado, para que o ensinamento do Cristo esteja não na profundeza do solo do nosso entendimento, mas que ela possa acender essa lâmpada divina para que nós possamos compreender e iluminar a nossa casa mental. Então, essa candeia, ela tem um significado muito grande para todos nós, quando o próprio Evangelho nos vai mostrar que o papel dessa candeia é trazer luz para todos nós. Qual que é a candeia que nos traz luz, queridos amigos? Será que é uma peça com óleo, com azeite, que a gente põe fogo ali, ela ilumina? Não, não é assim. A candeia que o Evangelho está nos chamando a atenção é justamente a candeia da verdade, onde todos nós precisamos buscar, na verdade, aquilo que vai nos iluminar. E aí nós vamos ver em outro momento dessa leitura que Mateus nos traz, que aproximando de Jesus os discípulos e perguntaram para ele, por que o senhor fala por parábolas? E ele respondeu, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ele já falou para nós temos o evangelho e já sabemos que nós precisamos conhecer com profundidade tudo aquilo que o evangelho está nos dizendo para que nós possamos implantar em nós o reino de Deus.
Mas isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais lhe dará, e ele ficará em abundância. Não seríamos nós, amigos? Já temos um conhecimento, nós somos um espírito milenar, não é a primeira vez que nós estamos encontrando com Jesus. Então, nós temos em abundância. Será que essa abundância está gerando luz para a nossa vida? Será que a verdade está nos iluminando? E aí, nós vamos ver que Mateus continua. Aquele, entretanto, que não tem mesmo o que tem, se lhe tirará. Porque se eu não tenho, o que vai tirar de mim? Não vai tirar nada. E ele então diz para nós: falo-lhe por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. A parábola, ela é um processo didático que Jesus trouxe a verdade. Ela não é história. E por muito tempo, talvez séculos, nós estejamos olhando as parábolas como histórias. E a parábola, ela vai nos ampliar o nosso olhar e ampliar o nosso ouvido para que eu possa compreender. Então, veja bem, e nele se cumprirá a profecia de Isaías que diz: ouvirei com os vossos ouvidos e não escutarei. Olharei com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos tornaram surdos. Então, nós vamos ver que nós, que estamos aqui aprendendo com a doutrina espírita, o que são esses momentos importantes, expressivos de nossa vida, procurando vivenciar a verdade, que é a candeia que me ilumina. E o que é a verdade? As leis de Deus. Eu preciso vivenciar todos os meus atos de acordo com as leis de Deus. E ele nos diz: digo, porém, a vós dado, foi sem compreender. Por isso, a vós foi dado compreender estes mistérios, porque a doutrina espírita não tem mistérios. Nós temos a alegria de que os espíritos nos esclarecem, mas, para isso, eu preciso estar num estado de maturidade diferente. Então, aqueles que chegavam até Jesus, eles não compreendiam tudo, mas eles sentiam. Por isso que formou aquela turba de espíritos que chegaram até Jesus. E ele era a candeia viva, que nos ensinava a maneira de viver, exemplificando pelas parábolas, quando ele mesmo diz: o semeador saiu a semear. Todo ensinamento que nós recebemos deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem queira instruir. Então, muitas vezes, eu quero receber a verdade, receber esse ensinamento, mas eu não quero modificar a minha forma de pensar, a maneira como eu vou refletir, desenvolvendo a potência que eu tenho, que é a inteligência. Então, ele nos diz que dar-se-á com o homem em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Que geração é a nossa? Eu preciso perguntar, para mim refletir. Será que nós ainda estamos na nossa infância espiritual? Eu acredito que não. Porque Jesus disse que ele enviaria o Consolador prometido, porque ele não podia dizer tudo. E o Consolador já veio. Então, eu preciso entender que essa candeia, ela ilumina o meu pensamento. Ela reestrutura a minha fé, porque a minha linha com as leis divinas que estão na minha consciência. Então, por isso que todo ensinamento que nós recebemos tem uma dinâmica entre o pensamento e a inteligência, porque é a inteligência que é responsável para dar
continuidade ou direção àquilo que penso, à minha razão. Razão é um filtro que aciona a verdade, que é o candeeiro, que é onde estão as leis, que é onde me mostra o que eu posso e o que não posso. Então, é preciso que a gente também, amigos, possa compreender que quando eu tenho conhecimento, também acresce em mim a fé. E esta fé que vai fazer com que eu vou me sentindo mais segura. Então, Paulo, o apóstolo Paulo nos diz, mas o justo viverá pela fé. Porque a fé tem que ser lúcida, racional, imantada da verdade. Então, é por isso que nós ainda não entendemos a passagem de Jesus e nem as parábolas que Jesus nos traz, porque nós temos repetido as parábolas sem compreender a sua essência, sem compreender qual é o papel das parábolas. No jovem rico, Jesus mostra a questão do apego, para que eu desapegasse da matéria. Em cada situação que ele vai mostrar, no filho pródigo, ele vai mostrar duas posições. Aquele filho que compreende o afastamento dele do pai, percebe, depois que ele gasta tudo aquilo que ele recebeu nas suas ilusões, a ilusão diminui, apaga, e ele retorna à casa do pai. Esse filho pródigo tem muito de nós. É preciso saber o que eu estou fazendo com essa verdade. Onde ela está? Ela está no frontispício do meu pensamento, alinhado com a consciência, ou ela está sendo alimentada pelos meus interesses? Então, cada um precisa de perguntar. E é por isso que essa lição, nós vamos desdobrar ela, devido à importância dela. Porque através dela é que nós vamos ganhando um norteamento para aquilo que a verdade tem nos dito. Que cada um pense um pouco qual é a luz que tem te chegado. De que forma a doutrina espírita tem te trazido um roteiro de luz que o Evangelho nos oferece. Em todo o conhecimento que nós estamos recebendo, ele precisa impulsionar a inteligência, para que a inteligência acione os filtros da razão e a luz da candeia, que são as leis, que a verdade possa estruturar as minhas escolhas e as minhas decisões. Por isso que eu não posso pôr a verdade em último lugar. A verdade tem que estar acima de toda e qualquer decisão do espírito. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar a todos para que a gente pudesse receber dos amigos espirituais o amparo do passe, fortalecendo nossos pensamentos no bem, estimulando o nosso querer, para que possamos, nesse instante, sentir a força fluídica de imantação dos espíritos em nosso pensamento. Mestre Jesus, que cada um possa fazer a sua rogativa, mas também o seu agradecimento. Que a nossa água seja fluidificada e que as bênçãos divinas possam trazer para todos nós o sustento da nossa caminhada. Deixamos no coração de todos essas reflexões para que não seja apenas um dizer por dizer, mas que a gente compreenda e criamos uma dinâmica em relação à verdade para que a fidelidade surja dentro de nós. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade e que Jesus esteja conosco. Que assim seja.